Paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria nos colocamos na presença do Pai nessa noite, mais uma vez aqui, né? Para adorarmos, cultuarmos ao nosso bom Deus. Daqui a pouquinho nós vamos fazer leitura no livro de Levítico, capítulo 6, do versículo 12 ao 13. E depois lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 19 da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz lá então no livro de Levítico, no capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? E lá em Tessalonicenses a palavra diz lá, texto muito pequeno, mas que traz uma orientação muito grande nas nossas vidas. Você quer ler comigo? Já está projetado aqui? Olha lá. Não apagueis o Espírito. Vamos falar novamente bem forte? Não apagueis o Espírito. Como alguns dos nossos irmãos, o presbítero Eliseu ali, né, e outros que migraram para cá, pastor Renato, nós somos de uma origem de igrejas que de repente o pessoal está sempre migrando para lugares maiores. E vocês vão se lembrar quando o pastor Cláudio Brito Correia, saiu de Pompeia, meu cunhado, e ele foi assumir ministério e foi para Adamantina. Chorei muito naquela época. Na igreja de Pompeia ficou muito poucas pessoas, e ele era um diácono muito engajado, depois foi a ser pastor, trabalhou aqui na região com vocês. E eu chorei muito. Falei, puxa vida, ficou eu e mais uma meia dúzia de irmãos lá na igreja em Pompeia. E nós oramos muito a Deus. E eu falei, puxa vida, acabou. Paulo diz assim, quando éramos meninos, falávamos com meninos, discorríamos com meninos, mas acabou. Eu tenho um chamado, e a gente precisa viver esse chamado, porque o culto não acaba. Eu nasci e fui criado na igreja. Eu ainda cantava aqueles cânticos lá no passado, que dizia assim, canta meu povo, se alegra meu povo, que a festa, quando findar na terra, né, no céu, o culto não vai acabar. Mas depende de você, meu irmão. E nós nos colocamos na presença de Deus, saímos a semear. Muitas palavras caíram em pedras, outras em areias, como nós vimos aqui na parábola. Outras caíram em terra boa. E foi feito um discipulado. Então hoje nós temos a liderança lá em Pompeia, a igreja voltou a crescer. Né? Então nós louvamos a Deus por isso. E nós sabemos que o nosso Pai eterno, Ele quer e Ele deseja que você o cultue e o adore de uma forma constante. O culto não pode parar. Se você for comigo na palavra, lá em Romanos, no capítulo 12, é um texto que você conhece muito bem. O versículo 1 e o versículo 2 lá, você já sabe até de cor, né? O que diz lá em Romanos? A palavra diz assim lá. Veja bem. E o nosso irmão, ele fez a abertura do culto aqui. E falou de alguém que subiu numa árvore. E de vocês que saíram da casa, né, do lar de vocês, e se mobilizaram a estar aqui. E lá em Romanos 12... vem uma solicitação, um pedido do nosso Deus, através do apóstolo, através do Espírito Santo, dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, verso 1 e 2, capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Depois vem um texto abaixo que diz assim: não entrem na forma deste mundo, ou não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia lá atrás diz assim que o meu povo peca por falta de... Se você abandonou Bíblia, você rejeita a escola bíblica, você rejeita aqueles estudos aí, os PGs, as bases, se você não quer fazer parte de continuar examinando as Escrituras, você pode correr um sério risco de se tornar pedra, de se tornar areia, ou da palavra de Deus ser lançada na sua vida, e vir as aves e tomar de você, comer a semente. E você continuar vazio e não conseguir mais prestar culto ao Senhor, enquanto que você tem um chamado glorioso. E o Senhor continua buscando, e através de ti o Senhor vai continuar trazendo aqueles que o adorarão em espírito e em verdade, aleluia. Então nós não podemos, e a promessa, ela tem esse cuidado. Nós não vamos entrar num formato que este mundo vive, mas nós vamos prestar um culto sincero ao Pai. O salmista, livro de Salmo, capítulo 3, verso 8. Vamos fazer duas leituras ali, em Salmos. Capítulo 3, verso 8. Nós vamos muito na palavra, viu, irmãos? Diz assim, olha, um reconhecimento que Davi teve. Quem teve e fez um reconhecimento muito grande também foi o próprio Salomão. Homem de grandes riquezas, ele ganhou tudo, conquistou tudo. Teve até o que o homem de hoje, né? Alguns homens ficam aí, talvez caindo em pecado, em erro. Porque até Salomão teve muitas mulheres. E ele experimentou de tudo e chegou lá na frente e falou assim, puxa vida, para que serve tudo isso? Se não tiver Deus, para onde irei? Que recompensa terei, irmãos? Estou trazendo uma linguagem, palavras, usando de palavras aqui para interpretar e procurar traduzir, trazer para vocês o sentimento que Salomão teve. Davi ele olhou, Salmo 3, verso 8 diz assim, do Senhor é a salvação. Ele era rei, poderia ter e desejou ter coisas que ele não podia ter. Mas ele viu que somente a salvação vem do Senhor. E diz assim, ó, sobre o teu povo tem o quê? A tua bênção. É para o povo de Deus. Meu irmão, a bênção do Senhor é para o povo de Deus. O que nós não podemos é entrar na forma deste mundo, se conformar com esse mundo e começar a agir como Paulo orientou a Timóteo. Falou, olha, nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmos. Outra situação, Paulo falando, olha, cuidado com as filosofias, as ideologias humanas. Hoje tem pessoa que acredita que ele pode ser crente na casa dele, que ele pode prestar o culto da forma que ele quiser para Deus, que Deus está aceitando e que pela graça ele vai alcançar a salvação. Mas a Bíblia não nos diz isso. Nós temos pessoas que também vêm à igreja, amados, e de repente vêm, eu não sei qual que é a intenção, mas ainda não viveu uma conversão verdadeira na presença dele. E como é bom viver o culto. O culto nós podemos viver de várias formas. E esse texto ele não sai da minha mente, que está lá em Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Ontem ao jantar, ali com o meu genro e outros convidados, nós citamos essa palavra antes de nos alimentarmos e oramos a Deus. E o texto lá de 1 Coríntios 10, 31, diz lá, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, meu irmão, que você for fazer, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. É o teu trabalho, vai trabalhar? Tem gente que acorda, que levanta cedo, vai para o trabalho, parece que está indo para um matadouro, né? Esquece de orar. Entregar nas mãos de Deus aquele líder, aquele encarregado, aquele colega de trabalho. Sabe? Ou até mesmo lá dentro do trabalho, você ir num lugar secreto lá e orar a Deus. E o Senhor fazer com que você seja produtivo e as pessoas te enxerguem de fato da forma que você é.
um servo de Deus. Porque o culto não para e neste momento você está cultuando ao Senhor. Você cultua em casa ao Senhor com a sua família. Cultua também na forma que você está se apresentando para o mundo. O culto ele não para, ele continua, irmãos. Só que ele vai para aquelas pessoas que estão tomando a forma que este mundo hoje está nos atraindo e seduzindo. E a nossa igreja está trabalhando muito a mente dos nossos membros. Eu vim de uma cidade lá que eu encontrei pastores bravos lá. Eu e minha esposa, nós encontramos um de uma denominação que estava bravo. Porque abriu uma igreja nova, dessas sensacionalistas, e o povo migrou tudo das outras igrejas para ela. Eu não vi crescimento, trocou 6 por meia dúzia. Eu não percebi crescimento nisso, mas irritou muitas pessoas, alguns lá, sabe? São pessoas vazias de Deus, que não estão buscando a salvação. Eu tinha muita preocupação quando eu chegava na minha igreja, e falava, puxa, como é que eu vou levar a visita na minha igreja? Eu vejo tanta igreja glamurosa, cheia de gente, com louvores, e lá até então eu estava aprendendo ainda a tocar o violãozinho. Eu trouxe o violão, viu, pastor Valmir? Para a gente tocar nos cultos aí da melhor idade, visitar os nossos idosos aí, para dar esse apoio para o senhor. E aí, meu querido, a gente tinha essa preocupação. Eu me lembro que uma semana, dentro da empresa, no trabalho lá, eu passei um bom tempo na empresa, trabalhando, e um dos colegas de trabalho reclamando, ele trabalhava na pintura a pó. Ele, rapaz, eu estou com uma doença no pulmão e não tem cura, não vai. Não, eu já fui médico, já busquei, eu não estou conseguindo, dá falta de ar, e eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho minha família. E eu convidei ele para ir na nossa igreja lá em Pompeia. Hoje, irmãos, tudo bem, nós temos as reuniões dos PGs, dos pequenos grupos, das bases. Então, lá em Pompeia não tem mais o culto na quarta-feira, mas tem a base, tem lá, tá? Acontecendo, para a glória de Deus. E naquela quarta-feira, aquele período ainda lá, eu acho que o pastor Renato, eu não sei se chegou a conhecer, o presbítero Eliseu também, eu não sei, a igreja em Pompeia era uma igreja de madeira, no fundo de um terreno, bem escuro. E eu convidei ele para ir à igreja naquele dia, um culto de quarta-feira. Tinha, eu acho que umas 6 pessoas no culto. E eu lá numa guitarrinha, meu irmão que já faleceu de um acidente, tocando um contrabaixo, e nós cantando, saudoso presbítero João Roque, pregou lá a palavra, estava eu, meu pai, minha mãe, e depois aquele rapaz foi para frente lá no momento de oração, uma oração da fé, e ele recebeu oração, e durante a semana, passou o dia, ele, eu estou bem. Foi no médico, voltou para mim, eu estou curado para a glória de Deus. O culto, ele é importantíssimo, irmãos. Se o Senhor Jesus tivesse falado assim, aonde tiver 200, 300, 400, eu estarei, eu ia ficar triste. Mas ele não falou assim. Ele falou aonde estiver reunidos. Aleluia. E é na tua casa. A minha casa não é melhor e nem pior do que a casa de ninguém. Mas se é uma coisa que nós fazemos é cultuar a Deus e orar a Deus. Toda vez que a gente vem para a igreja, a gente ora junto antes. Vamos orar a Deus. Eu tenho um jeitão assim, cada um tem um jeitão de pregar. Né? Com o tempo, vocês vão estar conhecendo a gente. Mas hoje eu estou aqui meio assim, vamos dizer, mais cauteloso. Nós estamos chegando aqui agora. Né? Não que a gente vai ousar da palavra, jamais. Mas a gente gosta de interagir bastante com os irmãos. Né? E eu não conheço ainda todos por nome. Eu só tenho a gratidão aí de que vocês... Eu me sinto em casa, porque aqui é a promessa. É o corpo de Cristo. Então eu sou parte integrante dessa igreja e vocês pertencem ao corpo que eu faço parte. Então mesmo que eu não conhecesse vocês, eu já me preocupo com vocês e eu aprendi a amar vocês. E estamos juntos aqui. E aí o culto não importa a quantidade. Uma das coisas que mexeu muito na minha vida, eu não sei se alguém estava presente aqui. Eu era garoto ainda de uns 17 anos. E eu fui numa viagem para Curitiba, numa das grandes vigílias que teve lá. Alguém foi das grandes vigílias lá? Curitiba? Amém. Eu não sei se foi, teve 2 lá, né? Eu não sei quantas que teve, mas eu fui em uma lá. E eu me lembro lá que nós estávamos num ginásio de esporte, que ficou pequeno, irmãos, porque a igreja lá da Promessa é grande, Curitiba. E aí chegou bastante caravana, e nós estávamos lá no ginásio, íamos passar a noite lá em vigília. Foi ensaiado um grande coral com os irmãos que estavam lá, tinha mais de 6.000 pessoas. E eu estava lá, aquele garotão, e eu fui e eu entrei,
Falei, vamos junto. Eu estava começando a virar crente, viu, irmão? Eu nasci, fui criado na igreja, mas o crente tem aquela fase, Deus que me perdoe, tá? Cidade pequenininha, igreja pequenininha, parece que é meio Raimundo, né? Como que é? Um pé na igreja e outro no mundo. Mas eu nunca dos homens da minha casa, da minha família, nós somos 5 homens, eu nunca saí dentro da casa de Deus. Porque eu vi coisas maravilhosas, irmãos, sabe? E eu estava lá nessa reunião, quando a igreja orou, teve aquela oportunidade, eu me lembro que teve mais de 300 batismos no Espírito Santo, sabe? E quando a gente escuta falar, a gente fica assim até hoje, olha só como nós estamos entrando na forma do mundo, nós deixamos de acreditar nas coisas. E naquele dia eu acreditei, porque a criança era promessista, irmãos. Cadeirante. E de repente aquela criança começou a andar no meio da quadra. A igreja orando, aquilo inflamou, irmãos. E a igreja glorificava, exaltava. Eu parecia que estava flutuando naquele lugar, podendo ver um milagre desse, uma maravilha dessa. Era um culto com mais de 6.000 pessoas. Mas num culto, irmãos, com 6 pessoas acontece o milagre de Deus também. O culto não pode parar, igreja. Não se conformeis com este mundo, as atrações deste mundo. Tem igreja evangélica aí fazendo festa junina, festa caipira, festa não sei do que, sabe? Fazendo atração e enchendo de jovens pulando, dizendo que estão adorando a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, querido. O culto, ele não acontece só no sábado, está lá. Êxodo 20, do 8 a 11, nós como promessistas sabemos disso. Eu fiquei encantado ontem, pastor, por isso que eu até mandei aquele vídeo lá. Paz, meu irmão, feliz sábado. Que linda a igreja toda florida, hoje também está bonita. Mas ontem toda, sabe, todo banco aqui repleto de alma. Eu falei, Senhor, que coisa gostosa. Eu imagino o céu, como é que não vai ser? O milênio no céu, como é que não vai ser? Porque o culto não para. E lá nós vamos nos unir aos anjos. E Deus, Ele faz nos cultos, Ele faz em casa, irmãos. No culto em família. Você acredita que milagre anda ou não? Acredita ou não acredita? Que Deus faz milagre andar ou não? Amém. Eu vou pedir então, Mateus, levanta aí. Pode vir aqui pelo corredor aqui assim, ó. Isso é um milagre andando, irmãos. Isso é um milagre andando. Eu estou preparando para comemorar, daqui a um tempo, o culto de 10 anos de cura do meu filho. Foi tempo difíceis, igreja. Eu e minha esposa nos derramava no chão de oração e clamor. Eu já tinha entregado meu filho. Irmãos, eu não me comparo jamais, mas eu vejo daqui heróis da fé sentados neste banco. Outro dia eu cheguei em Pompeia maravilhado, falei, amor, eu vi uma jovem senhora que sepultou a filha na semana, e no final de semana estava adorando a Deus, cultuando a Deus. Só crente, só salvo, só aquela pessoa que é cheia do Espírito. Não apagueis o Espírito. É capaz de viver isso, irmão. Tem gente que abandona a fé. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé. Eu perdi o filho, perdi a filha, eu perdi a esposa, perdi o pai. Eu já vi testemunho de pessoas rasgar a roupa, cair no chão e abandonar a fé. E eu pude falar para o meu filho, depois dele curado, que mesmo se ele tivesse morrido, eu ia encontrar ele na eternidade, porque eu não ia afastar de Deus. Meu filho tinha 14 anos, irmãos, quando ele foi acometido com câncer, pastor. Sabia disso ou não? Esse menino foi curado de câncer maligno. Câncer maligno. Eu não sei por que Deus fez. Tem hora que nós clamamos, Ele não faz. Minha mãe morreu de câncer, eu orava, Senhor, me dá o dom. Eu jejuava, eu chorava, eu clamava, eu cultuava, eu não saía da igreja. Mas o Senhor recolheu a minha mãe. Uma serva que passava a noite sozinha em vigília. Só que esse menino foi curado de câncer. Ele tem uma cicatriz daqui de cima até aqui embaixo. Aqui. Ele ficou magrinho. Eu tenho fotos. Um dia nós vamos mostrar para vocês. Fez 35 quimioterapia. 35 quimioterapia. Na UTI olhou para mim e falou assim, pai, eu vou morrer? Eu falei assim, filho, tem um tratamento. O médico falou que é difícil. Mas acima de tudo isso existe um
Um Deus. E quem te curou, Mateus? O meu Deus me curou. Aleluia. E hoje você serve o Deus do seu pai? Ou que Deus você serve? Eu sirvo o meu Deus. Aleluia! É nesse nível que o teu filho tem que chegar. Obrigado, Mateus. É nesse nível que seu filho tem que chegar. Ele tem que vir à igreja porque ele serve o Deus dele. O Deus de milagre. O Deus que, sabe, permite morrer. Mas é o Deus que vai trocar a trombeta. Aleluia! E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O culto não pode parar, irmãos. Não pode parar. Eu também já tive percas, sabe? E eu não entendia, mas eu creio na eternidade. Eu sei que minha mãe e o meu pai, eu vou encontrar com eles. Eles eram fiéis. Eles eram fiéis. E não vai ser nada. Tem gente abandonando tudo, irmãos, por nada nesse mundo. Trocando de fé. Trocando de crença. Sabe? E não pode. O culto, ele tem que ser único. Ele tem que ser único. Nós sabemos, querido, o fogo não pode apagar. Se você abrir lá em Mateus, abra lá por favor, Mateus capítulo 13, versículo 15. Hoje nós estamos correndo um sério risco. Os pregadores têm pregado aqui à frente, têm falado em congressos, em seminários. Cuidado! Olhos e ouvidos, cuidado! Lá no passado nós cantávamos até um louvorzinho, né? Cuidado, olhinho que vê, né? Mãozinho que pega, sabe? E hoje tem gente brincando de ser crente. Tem pessoas brincando com a vida espiritual. A palavra do Senhor, no livro de Coríntios, lá diz assim, que as coisas espirituais só os homens espirituais entendem e compreendem. Irmãos, quando eu vejo algo sobrenatural, eu não fico assim duvidando. Eu oro. Eu oro, irmão, porque se a profecia for de Deus, vai se cumprir, irmãos. E o profeta que faz profecia, que não se cumpre, e ainda tira a pessoa da igreja, vai responder direto para Deus. Isso é bíblico, irmãos. Está lá no livro dos profetas. Então, irmãos, nós temos que só orar e deixar Deus trabalhar. Deixar o fogo queimar. Deixar o Espírito de Deus agir em nosso meio. Levar o culto para o teu emprego, levar o culto para a tua casa, levar o culto para a tua escola, para a tua faculdade. Paulo alertou Timóteo, cuidado, você é jovem. Cuidado com as filosofias deste mundo, que está roubando o coração dos nossos jovens. João, quando ele disse assim, que vos chamou jovens porque sois fortes e venceste o maligno, ele está falando para crente, irmão. Não brinca de ser crente não, jovem. Nenhum de nós devemos. Mas é para, sabe? Porque, amados, a bênção e a vida eterna vai ser para aqueles que levam o culto a sério. Tanto quando nós estamos aqui na casa de Deus, quando nós estamos em nossos lares. Não apagueis o Espírito. A palavra do Senhor, lá, Mateus 13, 15. Diz lá, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Hoje está assim, irmãos. Hoje tem pessoas, até crente, irmãos, que lavaram o pé na ceia com a gente, pastor. Você vai visitar ele, ele já, sabe? Ixi, lá vem o irmão. Eu lembro lá no passado, eu fui visitar um lá, teve um que falou assim, lá vem ele com aquele blá 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 de novo. É um blá 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 que é vivo e eficaz, que penetra a alma, divide, sabe, juntas de medulas e é aptas para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Porque o crente leva a palavra de Deus, verdadeira, aleluia. E isso não vai fazer a gente desanimar. Porque eu quero viver o culto a cada dia. Eu quero viver o culto constantemente. Porque, amados, o culto ele vai acontecer onde está uma ou duas pessoas. Ele vai acontecer onde está milhares de pessoas. E a salvação vai acontecer para aquela igreja que cultua de verdade. Nós temos que estar atento a isso. E as pessoas hoje estão se fechando. Você sai para fazer um aconselhamento. Você vai, olha, vamos juntar aqui, vamos montar o grupo aqui. Não vai dar certo esse negócio. Já não deu no passado. Poxa, teve jejum, teve oração, teve compromisso. Realmente você examinou a palavra? Você buscou viver a palavra? Você se colocou nas mãos do Senhor como obreiro, como uma pessoa que acorda cultuando e dorme cultuando? Não tem um louvorzinho que a gente canta lá que diz assim, que ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho? É assim que nós estamos vivendo?
O culto, ele é constante. O culto, ele tem que acontecer todos os dias. E o culto, ele tem que acontecer e ser bíblico para a glória do Senhor nosso Deus. Queridos, outras pessoas tentaram prestar culto de forma errada. E não foram felizes. Não foram felizes, amados. E mais de... Nossa, o que aconteceu com aquelas pessoas que adoraram o touro, o bezerro de ouro? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, irmãos? Qual foi a ordem de Deus que fizesse com eles? Vocês sabem muito bem. Eles morreram, irmãos. Eles morreram. Sabe, outras pessoas se aproveitaram do culto, e não somente do culto, mas também da casa de oração. E aí o que aconteceu? Deus, foi o caso dos filhos, né, do sacerdote Eli. Deus fez com que eles morressem, irmãos. Diz a palavra que Hofni e Finéias, eles ofereceram um culto que não estava de acordo com a vontade de Deus, e morreram com consequência. Eles estavam aproveitando-se do sistema das ofertas para roubar e cometer abusos, o que desagradava a Deus. Além disso, eles se preocupavam, eles não se preocupavam em seguir um padrão de culto segundo a orientação e a ordem de Deus, estabelecido por Deus. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 2 ao capítulo 4, a narrativa da história. As pessoas prestando um culto errado. E hoje tem muita gente assim com a mente cauterizada, irmãos. Entrou na conformidade do mundo, acha que está salvo, e salvo pela graça. E eu sou direto e objetivo, irmãos, com essas pessoas. Tem uma pessoa que eu amo muito, está passando até por uma situação muito difícil, que zombava muito da palavra de Deus. Aí teve um dia que eu peguei e falei, não, já basta. Mas quando a gente nasceu, eu estou com 52 anos. Nasci, fui criado ali, junto daquele povo. Chega uma hora que a palavra dá uma condição para a gente se afastar, irmãos. Senão é lançar pérolas aos porcos. Aí eu olhei para ele com muito respeito, com muito carinho, e abri a Bíblia lá no texto que diz que ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, deixa-o, porque o tal é pervertido, peca, estando já condenado. Dura é a palavra, e dura coisa é se levantar contra os agrilhões de Deus, irmãos. Sabe? Então nós temos que prestar esse culto. Diz que 66,6% dos problemas na nossa vida, eles acontecem antes de você conhecer Jesus. E aí Jesus, ele traz o remédio para nós. Você abre lá em Tiago, no capítulo 1, alguns textos diz assim, ó. Portanto, diz lá, ó, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O pastor quando visita, o presbítero quando visita, os diáconos, diaconisas quando visitam, o líder do ministério quando visita, ele vai levar a palavra de Deus na tua casa. Quando você rejeita, você não rejeita eles, você está rejeitando a Deus. Quando você rejeita, você não está cultuando a Deus. Isso, amados, é uma palavra que nós deixamos para a igreja de Cristo, admoestando para que nós consigamos continuar vivendo de uma forma bem-aventurada e vivendo os milagres de Deus, recebendo as ferramentas necessárias de Deus para vivermos o Evangelho e divulgarmos o Evangelho de Cristo. Sabe que o Senhor nos capacita com dons espirituais, irmãos? Batismo do Espírito Santo. Sabe? Aquilo que não tem como a gente ofertar, mas é algo inerente, exclusivo de Deus, é Ele que vai dar para você. E outra coisa, eu sempre cito isso, vai haver um momento que você vai viver a tua experiência única com Deus. E aí, meu irmão, eu espero que você consiga se lembrar. Eu conheci 2 jovens muito próximos da minha pessoa. Um me chamava de tio, excelente músico da igreja. Sabe, menino parecia um modelo, coisa linda. E aí ele foi atraído pelas bandas lá do mundo. Vem tocar com a gente aqui. Montaram um grupo de pagode, rapaz. E aí ele foi tocar pagode. Viveu o glamour com as meninas. Sabe?
Até que um dia ele também adoeceu e foi acometido de um câncer. Ele teve tempo de voltar para Jesus. Eu ainda louvei e adorei a Deus muito com ele na frente da igreja. Eu sou cantor bom assim igual vocês não, viu? Mas lá não tem jeito. Lá você tinha de tocar, orar, recolher oferta e fazer parte do Ministério de Louvor também. Então, ele está guardadinho para Jesus, irmãos. Mas sabe, com 22 anos de idade ele foi ceifado. E a oração do pai dele e da mãe dele, que são crentes, falou assim: meu Deus, meu filho voltou. Ele está demonstrando sinceridade, pai. Se for para o futuro lá, ele sair da tua presença, eu prefiro ele guardadinho para a salvação. Isso é forte, né, irmãos? Um pai e uma mãe ajoelhar, cultuar a Deus e fazer uma entrega dessa. Só homens espirituais entendem e compreendem o que é isso. Outro era um contrabaixista tremendo. A gente até brincava com ele, falava que o Marcos, ele namorava com o contrabaixo dele, né? A gente não via muito eles igual dos outros jovens, assim, preocupado, né, com as vaidades da adolescência. O negócio dele era o contrabaixo. E era bom no que ele fazia. Aí ele também, o olho lá do mundo cresceu em cima dele, atraiu ele, levou ele virou contrabaixista de uma banda. E aí, ele foi tomado por uma leucemia. E lá no hospital ele fala: não, se Deus me curar eu vou ser um missionário. Se Deus me curar eu vou. Aí ele voltou a cultuar a Deus. Deus falou: é salvação que você quer? Então eu vou deixar você guardadinho lá também. Ele também está aguardando a volta de Jesus, irmãos. Jovem ainda. Então, amados, o culto ele tem que ser verdadeiro. Os filhos de Eli, eles brincaram com isso. Aqueles homens deixaram de adorar a Deus de uma forma verdadeira. Sabe? No versículo 22 do capítulo 13, diz lá assim, da leitura que nós estamos, do capítulo 1 de Tiago, o versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Oferte um culto de alegria ao Senhor. É tão gostoso, você chega na igreja, a paz do Senhor, irmão, que bom te ver aqui, você é parte minha, nós somos corpo de Cristo. As nossas visitas quando chegarem, recebemos com um sorriso, mostrar que aqui tem união, tem unidade, que aqui nós lavamos o pé um do outro, mas estamos prontos para servir um ao outro, lá fora também no que for preciso, e muito mais, servir a Cristo com alegria. O versículo 23 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Salomão, Davi, e entre outros, viu que tudo aqui é vaidade. O que importa para nós é a salvação da nossa família, a minha salvação, a salvação da minha esposa, a salvação dos meus filhos, a salvação da minha família, a salvação dos meus amigos. Nós temos que viver, continuar lutando, sabe? Procurando melhorar, sim, as coisas aqui neste mundo, mas não devemos deixar de cultuar ao Senhor. Ontem a lição bíblica deixou muito claro acerca disso. Versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Finalzinho do texto diz assim: será feliz naquilo que fizer. Aí vem a bem-aventurança, não tem jeito. Aí alguém olha e fala assim: mas por que você é feliz? Por que você está sendo abençoado? Por que é diferente o negócio aí? Porque eu cultuo a Deus. Fala para eles: eu cultuo a Deus. A minha casa cultua a Deus. E esse cultuar a Deus não é simplesmente pegar. Nós fazemos esse culto lá no lar. De abrir a Bíblia, sabe? De tocar, de orar junto. Mas o cultuar, irmãos, é viver a santidade para Deus. É ser luz para o mundo. É ser sal nessa terra. É ser referência de salvação para as almas, queridos. E sabe o que eu vou fazer agora neste momento? Depois dessa palavra, desejar um bom culto contínuo a todos na presença de Deus. Então toda vez que for sair para vir a igreja, junta a família, faz aquele círculo, ora junto,
sabe? Vai estudar lição, vai aprender a palavra, porque senão, sabe, você vai apagar o Espírito Santo, sim, da tua vida. Você vai extinguir o Espírito, você vai fazer com que o altar, que é para que você, né? Esse altar vai se tornando pedra, somente pedra. E aí a palavra de Deus vai bater igual na vida de alguns que vocês, eu sei que vocês têm falado. Eu tenho certeza que vocês têm visitado. Vai ter pessoa que, não, estou bem aqui, estou bom assim. Criou uma filosofia de vida, uma ideologia humana, e está preso naquilo, acreditando que vai ser salvo. Eu já falei para muitas pessoas, falei, vocês querem a minha amizade ou querem a salvação? Porque se for para entrar nessa conversa, eu vou falar da Bíblia, eu vou falar da verdade. E aí, irmãos, se a pessoa receber de bom grado, vai ter salvação. Se não tiver, vai ficar magoada comigo. Porque a palavra, irmãos, Deus é fiel naquilo que Ele faz. Irmãos, aquilo que eu ouvi ontem na pregação aqui, eu já estou encerrando. Queridos, cultos de vigília, com o pessoal da minha igrejinha lá, numa cidadezinha lá próxima, lá de presbítero. Não sei se era Campo Mourão, uma vigília numa cidade, lá naquela região lá. Um dos nossos pastores. E algo que hoje não se vê muito. Orando. E a santidade ali, irmãos, o culto é seu, é da igreja, a igreja que está ofertando. Mas o poder é de Deus, irmãos. Eles foram visitar uma casa lá, num sítio, onde ia ter uma vigília. E tinha uma senhorinha lá, esposa de um dono de um sítio lá. Sabe aquela história da mão mirrada na Bíblia? A mulher tinha a mão mirrada. Ou desculpa, salmourão. Estava lá, conhece lá. Diz que a mulher tinha a mão fechada assim. Não sei se o irmão já estava nesse culto lá. Aí nessa visita, a coisa aconteceu instantaneamente, irmão. A igreja orou. E a pessoa abriu a mão, cara. Você está entendendo? Então o culto, amados, nós temos que viver com seriedade. Temos que viver com seriedade, irmãos. Nós vivemos época que nós não podemos deixar que o Espírito apague. Jamais. Nós temos que voltar aos bons velhos hábitos da promessa. E vivermos as promessas de Deus, que são mais de 3.000 para nós na Bíblia. É pouco ou não? Sem contar a eternidade, irmãos, onde o culto vai continuar. Eu creio muito nesse negócio, irmãos. Eu sei que muitas vezes nós vamos orar, talvez, ou não foi a vontade de Deus, mas nós somos espirituais e vamos entender. Igual a irmã ontem, muito feliz e cheia do Espírito, falou aqui. Nós temos que entender a resposta de Deus para as nossas vidas. O que Ele quer, qual é a intenção dele. Mas, de vez em quando, o Senhor, Ele faz aquele milagre, aquela maravilha, e fala assim, eu estou contigo. Ele lembra que Ele está com você somente um dia? Uma semana? Quanto? Todos os dias, até, louvado seja o nome do Senhor, vale a pena cultuar. Nos ajude, irmãos, nos ajude em nome de Jesus. Eu vim falando com o pastor Valmir, com outros aí, lá na minha cidade, aonde eu morei, em todo lugar que eu morei, tem crente lá na igreja. Eu e a minha família, nós sempre trabalhamos e levamos almas para a igreja. E hoje, muitos delas tem dela que é professor de escola bíblica, tem deles que está lá ajudando com projetos, sabe? É coisa extraordinária, irmão. Apareceu um jovem muito lindo lá agora, o Gabriel. E ele põe um palitozinho e vai para a igreja. E ele sumiu assim. Eu falei, rapaz, onde é que foi o Gabriel? Desde menininho. E ele tinha um problema em casa com o padrasto dele, sabe? Uma vez ele saiu fugido da casa e eu apanhava no carro. Desde pequeno a gente teve... Chegou uma época, assim que o Mateus nasceu, a gente passou a ter um carro para carregar 7 pessoas. A gente tinha uma Zafira. E eu lotava de criança e levava para a igreja. Não é todo mundo que vai vingar, irmãos. Sabe? Um dos meninos que veio da época, hoje é músico da igreja, líder. Sabe? Da igreja. E está lá casado. E eu ouvi de um pastor uma vez que quem salva uma vida, salva uma geração. E lá ele já está com a esposa dele lá, todo lindão. Daqui a pouco vem a molecada. A mãe dele já veio, as 2 irmãs já veio e 2 sobrinhos já veio para a igreja. Através dele. Com ele, na época, tinha vindo o quê? Uns 6? Só ficou ele. Só que ele já... Olha só como que Deus faz. Então, irmãos, o culto ele tem que ser constante. E o Senhor vai abençoando, irmão. O Senhor vai agraciando. Sabe, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. E aí a gente vive essa experiência. Aí o Gabriel,
Sumiu, foi estudar, fez faculdade, ele andou viajando, morando na Argentina, foi para Dubai, foi para um monte dos Emirados Árabes. De repente o rapaz voltou lá para a igreja. E a gente só deu amor para ele, não deu tempo nem de discipular ele direito. Mas naquela época a gente acolheu, quando ele precisou de um abrigo, a minha casa, que era a casa de Deus, aleluia! A tua casa é a casa de Deus, igreja! É casa de culto ao Senhor, deu abrigo para ele. Hoje está aquele moço lá, indo para a igreja, cooperando e ajudando. Então, amados, o culto não pode acabar. Não é só esse momento. Na hora que você chegar na sua casa, for orar, ora com a esposa antes de dormir. Sabe? Ora em família antes de dormir. Acordou, vai tomar o café da manhã, ora se dá tempo. É no almoço, é na janta. Sabe? Tempo para estudar a escola bíblica. Nós vamos passar o bastão dessa igreja para os jovens no futuro. E nós temos que discipular tudo isso daí, irmãos. Jovem, deseja alcançar essa graça? Continuar cultuando e viver os milagres de Deus intensamente? Então, cultue ao Senhor constantemente. Em nome de Jesus.